Períodos da história grega. A história do povo grego na antiguidade é uma das mais longas e ricas que conhecemos. Se adicionarmos a ela o período da formação do seu povo, estaremos falando de cerca de 2000 anos de história. Naturalmente, toda essa trajetória foi marcada por avanços e recuos, e, por conta disso, ela foi dividida pelos historiadores em 5 grandes períodos. Esses períodos levam em consideração a formação do povo grego e as características básicas das suas civilizações. São divisões aproximadas e que não devem ser enxergadas de maneira engessada. A periodização da história grega pode ser feita da seguinte forma. Primeiro é o período pré-homérico, que é de 2000 a 1100 a.C., que vai mostrar o período da formação miniótica desse povo e micênica, aonde traz um pensamento mais primitivo, um pensamento onde os gregos ainda não estavam evoluindo para o mito e depois para chegar à filosofia. Vimos também que o período homérico, que vai caracterizar por grandes lacunas no conhecimento histórico. Os historiadores sabem que se tratou de um momento de recuo da civilização devido à destruição dos micênicos pelos dórios, e mediante a isso acaba ocorrendo uma desintegração da história, um recuo da civilização. A guerra não faz com que eles prosperem da maneira que eles assim esperavam ou que era esperado. Existe o período arcaico, que é a ênfase que surge às polis e que houve a expansão pelo mar Mediterrâneo mediante as colonizações e alguns avanços significativos. E dentro do alfabeto eles acabam colocando as conjunções fonéticas ali. Depois tem o período clássico, que é de 500 a 338 a.C., que é o auge da civilização grega, que é quando vai ter o avanço da arte, o avanço da cultura, né, que eles já acabam, mas contudo também vai haver ali 2 grandes guerras que acabam acontecendo na Grécia, que dá um recuo também mediante nessa civilização. E o período helenístico, que é o período que vai demonstrar o declínio da civilização grega, que passa a ser dominada pelos macedônios, os responsáveis por difundir a cultura grega pelo mundo antigo, né? E aonde depois desse tempo acaba surgindo a derrocada dos gregos pelo domínio dos romanos. Como se formou esse povo? Como vimos, o período de formação do povo grego ficou conhecido como pré-homérico. Essa fase ocorreu durante quase todo o segundo milênio antes de Cristo. Então, esse povo ele é uma miscigenação entre o povo de cultura cretense e o povo indo-europeu. Esse povo, então, eles passam a viver na Grécia e assim acaba surgindo o povo que nós conhecemos como povo grego. Os povos indo-europeus, eles começam a chegar na Grécia em cerca de 2000 anos antes de Cristo. Eles eram formados por jônicos, aqueus, eólios e dórios. Esses povos, eles têm uma característica que é uma característica histórica de civilização de 2000 anos. Um dos povos que são muito importantes são os cretenses. Os cretenses, eles é um povo que surgiu na Ásia Menor,
provavelmente aonde hoje é a Turquia, e acabam migrando para as ilhas do mar Egeu. O outro povo, outros povos, perdão, mais conhecidos, é o micênicos. Os micênicos eles chegam à Grécia em 1600 a.C. e por volta de 1400 a.C. assimilaram os cretenses. Eles eram um povo já indo-europeu. Eles vão chegar e vão habitar ali na ilha do mar Egeu. Alexandre o Grande. Não se tem como falar da Grécia e não falar de Alexandre o Grande. Apesar que Alexandre o Grande ele era macedônio e não grego, mas é ele que faz com que toda a cultura grega venha a ser expandida, espalhada pelo mundo antigo e assim valorizada. Alexandre o Grande ele foi o rei da Macedônia a partir de 336 a.C. Durante o seu reinado, o império teve um período de expansão total e de domínio, durante aproximadamente 12 anos que ele assim assumiu o poder. Alexandre o Grande ele partiu para conquistar a Ásia, era o seu plano, o seu sonho de expansão, e enfrentou o decadente império que era liderado por Dario III. O grande legado do Império Grego-Macedônio foi exatamente a expansão e a disseminação da cultura grega. Os macedônios, povos que habitavam o norte da Grécia, não eram considerados como gregos, mas se autoconsideravam como últimos grupos helenos que se estabeleceram naquela religião. Isso deve ter acontecido mediante o período pré-homéricos. Então, eles eram povos de cultura grega. Os macedônios, eles abandonaram o estágio de seminômade e passaram a habitar naquele local, então constituindo cidades, polis e etc., para poder ali ter uma vida estável naquele local. E mediante aos conflitos que foram travados na guerra médicas e também na guerra do Peloponeso, a Macedônia acaba ascendendo como uma potência local. Após uma prisão de um homem chamado Filipe II, ele tem um plano que é um plano de dominar a Grécia. Então, depois, quando ele é solto, ele consegue reunir o povo, fazer um aglomerado e dominar a Grécia, alguma parte da Grécia. Então, ele vai invadir naquele local, né, a Grécia, a Macedônia, acaba invadindo ali as cidades gregas, eu creio que 338 a.C. aproximadamente, e ele vai reinar sobre esses dois países durante algum tempo. Esse reino dele ele vai ser terminado em 336, que é quando ele vai ser morto. Ele vai ser assassinado, né, por Pausânias, que foi um dos seus guarda-costas. Até hoje não se sabe a razão desse assassinato. Muitos falam que foi uma motivação provocada por uma briga entre eles, e outros porque tinha sido uma conspiração para matar Filipe e também o seu herdeiro, que era Alexandre o Grande. Após a morte de Filipe, o déspota, Alexandre o Grande ele vai assumir o governo, o império, com duas habilidades que o pai dele
talvez almejou a ter, mas não tinha. Além de ter o lado aguerrido de batalha do seu pai, ele tinha estudado filosofia, então tinha uma mente brilhante e era um grande estrategista de guerra. Com isso, então, Alexandre o Grande ele vai assumir o poder. Já terminamos aqui esse vídeo e daqui a pouco estaremos no próximo.